Nisso tudo o Yahub ainda tá contando pro pai. O Yahub recebe um postal de New Orleans. Ele tá numa festinha lá no apartamento dele. Apartamento, aliás, horroroso, escuro, que é tipo dá pra ver perfeitamente que é um estúdio desse tamanho. Economizaram à toa, né? Bom, e aí a gente vai ter um monte de imagem, assim, de New Orleans, acho que de arquivo. A gente descobre que o Omar pegou o passaporte do irmão e o dinheiro, um dinheiro pelo menos que tava ali, um bom dinheiro, e fugiu para os Estados Unidos, roubou o irmão e fugiu para os Estados Unidos com o dinheiro e com o passaporte do irmão. O Yahub recebeu o postal, pensou num acidente, numa tragédia, né? Mas o que dizia o postal é que a Louisiana, que era os Estados Unidos, de acordo com o Omar, né? Os Estados Unidos é o cerne dos Estados Unidos, alguma coisa assim, na sua melhor forma, enfim, seu estado puro. A Louisiana é mais civilizada do que vocês dois juntos. Falando, né, pro Yahub e pra Barbara Evans, sendo que, quem falando, né, aquele que além de destruir a casa inteira dos dois, foi quem acabou de roubar o dinheiro e o passaporte do irmão. Enfim, aí o Yahub contando tudo isso pro pai e dizendo: pai, ele não tem jeito, ele não vai melhorar, ele tá estragado até o tutano, entende? Ele é um ladrão, e realmente, ele não tem jeito, tá estragado até o tutano, e é verdade. Olha o que ele fez com as fotos do nosso casamento, e mostra, né, pela primeira vez a gente vê em detalhes, assim, o que ele fez com as fotos, mostra pro pai, e aí nisso o Fagundes tá contando daí pro Nael, né, o que o filho tinha contado pra ele. Que o Yahub ficava gritando haram, 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 né, que gritou tantas vezes que eu achei que ele tava se referindo a mim, ladrão, 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 né, ou seja, tão grave a coisa que um irmão tinha feito e tão violentamente chateado tinha ficado o outro, né? Com toda razão. E ainda teve uma delicadeza, enfim, o senso de contar pro pai e não contar pra mãe, né? Que certamente não sabe-se lá como é que teria reagido. Um ano, o dinheiro equivalente a um ano de trabalho, né, do Yahub, que careta ou não careta, mala ou não mala, disse várias vezes, né, eu viajava 2 vezes por mês pra acompanhar a obra, não sei o que, e o outro é um vagabundo, né, pelo amor de Deus. Nisso, é legal a reação do Fagundes, assim, que a gente imaginaria que ele teria uma reação de depressão, de choro, de sabe-se lá o que, né, e a reação dele é: voltei pra casa, enchi de orquídeas os vasos do quarto e chamei o nome da minha mulher. E aí eles têm os dois, né, uma noite de amor, a gente vê o Fagundes e a Helene Jardine de chamego no quarto, assim, achei super bonita. Mostra o que teria sido a reação do Fagundes a essa terrível revelação, mais essa revelação da relação dos dois filhos, né? Porque realmente, essa altura, o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer? Além de curtir a mulher dele, enfim, talvez essa altura realmente não haja mais nada do que fazer, né? Além de curtir o grande amor da vida dele mesmo. Nisso a gente vê como é que tá o Omar hoje, né? Que ele já virou um bichinho. A gente vê ele já meio mimetizado, né? Numa árvore, meio camuflado, né? Ele tá até meio pintado, eu diria, com o cabelo bem rapado, meio macaquinho assim, né? Numa árvore, comendo uma manga, comendo uma fruta, assim. Ele não chega a estar na selva, porque ele tá na cidade também, no pátio de casa, mas meio comendo lixo, meio comendo fruta de árvore, né? E o narrador fala, meio bicho, meio homem, né? O Omar não esqueceu o professor.
havia sinceridade na sua reclusão. Então, de novo, reclusão, lembrando, trazendo de novo essa ideia de que ele tinha se retirado no mundo, né? Bem trazendo essa ideia de uma pessoa que tá como se estivesse num sanatório, como se estivesse num hospício, né? Só que tá no mundo, ele tá no mundo só dele, né? Meio bicho, meio gente, mas muito mais bicho do que gente, já sem consciência, né? Praticamente. E o narrador fala, né? Meio querendo não saber ou optando por esquecer que parte do dinheiro que sustentava ele, ou seja, meio homem, né? Porque não é só das frutinhas que ele colhe da árvore que sustenta ele, nem nunca foi. Parte do dinheiro que sustentava ele vinha de São Paulo, ou seja, do seu arqui-inimigo, com quem ele não conversa há anos, mas é bom o suficiente para ele roubar e viver às custas dele a vida inteira. Chega um caminhão com um monte de eletrodomésticos de São Paulo. Engraçado que eu não estava esperando isso, eu achei que eles iam empobrecendo, né, nesse final, mas então tem esse sopro aí de riqueza com a chegada de vários aparelhos elétricos, dentre eles a televisão, né, que para todo mundo que viveu esse período, com certeza foi uma coisa muito marcante, assim, né, a chegada da primeira televisão. E ali na casa deles, a Zana sempre reclamando, sempre achando tudo ruim, aquela geladeira, aquelas coisas, sempre com aquela cara dela de... Mas quando a televisão se liga, né, e adoro que é aquela coisa que todo mundo, mesmo eu que não, claro que não vivi na época da primeira TV, mas certamente vivia e vivo ainda, né, a era da TV pré-cabo, a coisa de botar o bombril, né, na antena, um clássico que ainda não morreu, né. E então a coincidência eu adoro, né, só em TV mesmo, que é eles ligam e o homem tá chegando à lua, que eu não me lembro se é 68 ou 69, acho que é 69, né. Então, estamos em 69, que é a chegada do homem na lua, né, que foi um grande evento televisionado ao vivo, né. Então, aquele momento de impacto, assim, Helena Jardine, maravilhosa, né, tendo aquele impacto, assim, que pra quem viveu, imagino que ela fez isso muito bem, né, eu imagino um pouco que deva ser um pouco a experiência que a gente tem meio de quando a gente vai num parque de diversões, assim, às vezes dependendo do brinquedo que te dá uma bagunçada, ou quando, sei lá, essas coisas meio realidade virtual, assim, que tu perde um pouco o chão, assim, né, uma experiência nova, tu vê que ela meio que perde o equilíbrio. Muito interessante aquilo, muito bem feito, eu adorei. Nisso a gente vê a Zona Franca de Manaus, né, com imagens de arquivo também, tu vê a coisa já crescendo, né, mudando a cara um pouco da cidade, muito interessante. E aí a gente vê que a loja do Halim já tá num outro pique de não venda, né? Ele também já bem mais envelhecido, já mais entristecido. E o narrador começa a falar de morte, né? Halim nunca me falou da morte, a não ser bem no finalzinho. Aí aparece a Zana gritando: Domingas, Domingas! Domingas não aparece, ela chega atrás do Nael, que tá lendo. Nael, pelo amor de Deus, o Halim desapareceu de novo. E o Nael não levanta. Ele desapareceu de novo, não sei onde é que ele tá. E o Nael, né, já chora. Antes de levantar, ele já chora. E diz: eu vou achar ele, dona Zana. E o Nael tinha largado, né, o Fagundes num lugar ali, onde ele ia fazer qualquer coisa. Eu vou ficar aqui fazendo qualquer coisa, já vou almoçar. Termina, né, com o Fagundes olhando muito emocionado, uma cena belíssima, né, do Fagundes sozinho, olhando para algo fora de quadro que a gente não sabe o que é, mas que o narrador nos diz o seguinte: Halim olhava com assombro e tristeza a cidade que crescia e se mutilava, virada de costas para o seu porto e irreconciliável com o seu passado. Fagundes chora. Me parece que seria a morte do Halim, né? Mas ele ainda não morreu.
ou pelo menos não fechou os olhos, né? Não sei se é uma morte simbólica. Vamos ter que ver aí no capítulo 9 como é que isso vai aparecer bem, assim, mas de qualquer forma foi um final muito bonito aí do capítulo 9, né? E acho que me parece que é assim, tá tudo desenhado pra que seja de fato a morte do Halim, né? Então por hoje é isso. Gostaram, não gostaram? O que estão achando? Estão ansiosos para esses 2 últimos capítulos? O que vocês acham que vão acontecer? Como é que vai acabar? Eu não tenho a menor ideia, eu ainda tô conseguindo ficar livre de spoilers. Não sei muito bem, eu vi alguma coisinha aqui outra do livro, mas ainda não sei como é que acaba. E vamos nos falando, vamos ver aí como é que acaba. Não deixem de assistir os próximos vídeos também. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Beijo, beijo. Tchau, tchau.